Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso curso de Direito Tributário. Meu nome é Lilian Souza e a gente vai, então, enfrentar os principais temas dessa nossa disciplina. Vou colocar ali na tela para vocês as minhas redes sociais. Fiquem à vontade para que a gente possa também interagir por lá. No Instagram, vocês me encontram como @professora Lilian Souza e no YouTube, vocês me acham lá no Tax Vibes, que é meu canal, onde vocês recebem atualizações tanto de direito tributário quanto de direito financeiro e prática tributária, que são as disciplinas que eu leciono aqui, combinado? Então, vamos lá na tela para que a gente possa começar a falar um pouquinho sobre a estrutura do nosso sistema tributário nacional. Lembrando que o sistema tributário nacional nada mais é do que a espinha dorsal constitucional da nossa disciplina, ok? Como que se estrutura essa espinha dorsal, a estrutura do sistema tributário nacional? Nós encontramos o sistema tributário nacional fundamentalmente nos artigos 145 a 162 da Constituição Federal. E os assuntos aqui trabalhados na parte constitucional que nós temos são competência tributária, limitações constitucionais ao poder de tributar e repartição de receitas. Esses são os três principais assuntos do nosso chamado Sistema Tributário Nacional, que é a parte que a Constituição se preocupa. Então, vamos falar aqui um pouquinho de forma muito rápida para que a gente possa introduzir esses assuntos aqui, ó. O que vem a ser competência tributária? Eu quero que você coloque na sua cabeça, sem medo de errar, que competência tributária nada mais é do que o poder de criar, o poder de instituir um determinado tributo. E no direito tributário brasileiro, as bases constitucionais de incidência dos tributos, como o próprio nome já diz, elas foram alocadas lá no texto constitucional. A gente não tem isso necessariamente em outros ordenamentos, mas no Brasil optou-se por isso. Então, o que nós temos aqui é o seguinte: a Constituição Federal, presta atenção, Constituição Federal não cria tributo algum. Esse ponto é extremamente importante. O que a Constituição Federal faz do alto ali do seu pedestal? Ela diz o que cada ente federativo vai poder criar, vai poder instituir a título de espécie tributária. Então, quando a gente fala em competência tributária sob a ótica da Constituição e do Sistema Tributário Nacional, o que eu estou querendo chamar a atenção de vocês é o seguinte: é a Constituição que outorga, que distribui essa competência tributária para os entes políticos, para os entes federativos. O que é conceito básico de competência tributária? O poder que um ente político, que um ente federativo tem de criar, de instituir um determinado tributo. E esse poder, essa competência, lhe foi outorgada pela Constituição. Então, a primeira grande preocupação da Constituição é em distribuir essa competência tributária para todos os entes federativos, para a União, para os estados, para o Distrito Federal e para os municípios. Feita essa distribuição da competência tributária, a Constituição vai se preocupar em realizar aqui algumas regras, em trazer para a gente algumas regras de limitações constitucionais ao poder de tributar. O que a gente tem aqui dentro dessas limitações constitucionais ao poder de tributar? Nós temos duas limitações diferentes. Nós temos aqui os chamados princípios tributários e as nossas imunidades tributárias. Os princípios tributários, pessoal, pela doutrina, eles são chamados, eles são classificados como limitações constitucionais positivas ao poder de tributar. Ao passo que as imunidades são classificadas como limitações constitucionais negativas ao poder de tributar. Por que isso? Qual que é a lógica disso daqui, Lilian? A lógica é a seguinte: para que eu possa efetivamente aplicar um princípio tributário, eu, ente federativo, preciso necessariamente ter recebido competência tributária da Constituição para que eu possa, então, aplicar os princípios. Quer ver um exemplo? A Constituição, ela fala, lá no artigo 155, inciso 2º, o seguinte: cabe aos estados e ao Distrito Federal instituir o ICMS toda vez que se realizar o fato gerador desse imposto. Pois muito que bem. Então, os estados e o Distrito Federal, eles vão poder, na prática, por meio das suas leis em sentido estrito, criar, instituir o ICMS dentro do seu território. Veja só, qual que é um requisito para que a competência tributária possa ser exercida aqui pelos entes federativos? Criar esse tributo por meio da sua lei. Eis aqui a representação do princípio da legalidade tributária. Então, para que um princípio tributário
possa ser verificado, possa ser aplicado naquele caso concreto, é necessário e indispensável que nós tenhamos ali o exercício, o uso daquela competência tributária. Por isso, limitação constitucional positiva ao poder de tributar, porque pressupõe-se que os princípios eles vão orientar o curso, o exercício dessa competência tributária no momento da tributação. Já as imunidades é exatamente uma regra oposta. Quando a gente fala em imunidade, presta atenção. Imunidade sempre é dada, é outorgada, é concedida pelo texto constitucional. Se é a Constituição que diz não incide, se é a Constituição que diz não pode cobrar, se é a Constituição que proíbe a incidência daquela regra tributária matriz, naquele caso para cobrança do tributo, nós estamos diante de uma imunidade. Ele, como assim, não entende nada. Imunidade nada mais é do que quando a Constituição Federal proíbe, numa situação específica, o ente federativo de criar um tributo, mesmo ele tendo em abstrato competência tributária para tanto. Quer ver? Vamos continuar no exemplo do ICMS. A gente já sabe que os estados e o Distrito Federal, eles têm competência tributária para criar o ICMS dentro dos seus territórios, sempre que se verificar ali a realização do seu fato gerador daquela hipótese de incidência. Bacana. Só que a mesma Constituição, lá no 155, parágrafo 2º, 10A, diz o seguinte: opa, se estivermos falando de uma situação que é fato gerador do ICMS que envolva o exterior, nesse caso, o Estado e o Distrito Federal não vão poder cobrar o ICMS dessa operação. Isso nada mais é do que uma regra de imunidade tributária, porque veja que com uma mão a Constituição distribuiu em abstrato competência tributária para os Estados e o Distrito Federal de criar o ICMS sempre que verificado que realizado seu fato gerador. E aqui está a competência tributária distribuída com uma mão. Aí a própria Constituição vem com uma pinça e fala, mas nesse caso, e nesse caso que eu, Constituição, estou dizendo, nesse você não vai poder cobrar, nesse você está proibido. E por isso disse, então, que as imunidades são limitações constitucionais negativas ao poder de tributar, porque elas são verdadeiras normas de proibição da incidência da competência tributária, que é o poder de criar, o poder de instituir um tributo. Beleza? Limitadas, então, essas questões relacionadas ao poder de tributar, seja por meio dos princípios tributários, seja por meio das imunidades, nós temos o último assunto aqui relacionado no nosso sistema tributário nacional, que é o assunto da repartição de receitas. Pessoal, o que é repartição de receitas? É a divisão do bolo, a divisão do produto da arrecadação. Grosso modo, a espécie tributária que se sujeita à repartição de receita são os impostos, e nós temos ali uma contribuição especial, a nossa CID combustível, que também se sujeita a essa divisão aqui, a essa repartição do valor arrecadado a título de impostos e de contribuição dos nossos combustíveis, né? Essa contribuição, essa CID combustíveis aqui em especial, que está lá no 177, parágrafo 4º da Constituição. Então, repartição de receita nada mais é do que dividir o bolo, dividir o produto dessa arrecadação. Isso daqui é a estrutura do nosso sistema tributário nacional. E, quando a gente estiver falando aqui da parte constitucional da nossa disciplina, a todo momento nós estamos nos referindo a esse grande conjunto sistema tributário nacional. Só que dentro desse grande conjunto nós temos outros temas, outros elementos que nós precisamos trabalhar. Um ponto que eu acho extremamente importante também, para que a gente possa conseguir começar o nosso curso entendendo o universo do direito tributário, é qual é o objeto de estudo do direito tributário? O principal objeto de estudo do direito tributário é o tributo. Então, não tem como a gente começar o nosso curso de direito tributário sem a gente se debruçar sobre esse importantíssimo tema. E é por isso que, dentro do sistema tributário nacional, a gente vai falar um pouco sobre o conceito de tributo. É fundamental que vocês consigam olhar para uma determinada situação e identificar e entender se aquilo é um tributo e por quê. Então, primeira coisa, a gente já tem aqui um ponto constitucional extremamente importante. Olha só. Presta atenção, gente. Presta atenção. O direito tributário, ele tem uma série de assuntos reservados à lei complementar. O que significa dizer isso, né? Que um assunto ele foi reservado à lei complementar? Quer dizer que, por uma escolha do Constituinte, alguns pontos, alguns assuntos, alguns argumentos, eles necessariamente precisam ser tratados por esse veículo normativo chamado lei complementar. Se só pode ela, não pode mais ninguém. Ah, professora, pode medida provisória? Não! Só pode a lei complementar, porque foi reservado
a lei complementar. Entendi, professor. Então, existe uma hierarquia entre a lei complementar e, por exemplo, a lei ordinária ou outros veículos normativos? Não. Existe uma escolha do Constituinte, no sentido de que alguns assuntos, eu, Constituição, exijo um quórum maior para aprovação, para que aquele assunto possa ser discutido e, portanto, aprovado. E eles necessariamente têm que ser tratados por lei complementar. Por que eu estou gritando isso na sua cabeça? Porque para o direito tributário isso é extremamente importante. Um artigo relevantíssimo para a sua prova é esse aqui, artigo 146 da Constituição. Dentro desse artigo 146 da Constituição, nós temos alguns assuntos reservados à lei complementar, como, por exemplo, regular as limitações constitucionais ao poder de tributar, como, por exemplo, regular eventuais conflitos de competência. Está vendo como tudo se encaixa, como tudo se casa, dentro da lógica e da órbita do sistema tributário nacional? E o inciso 3º tem um ponto extremamente importante, que ele diz o seguinte: cabe à lei complementar, essa lei complementar, portanto, é uma lei complementar federal de normas gerais, trazer as chamadas normas gerais em direito tributário. E aí ele diz, especialmente sobre a linha A, o conceito de tributo, as espécies tributárias e, com relação aos impostos, delimitar no mínimo qual é o fato gerador, base de cálculo e os contribuintes desses impostos. Qual que é a lógica dessa lei complementar, Lilian? A lógica dessa lei complementar é servir como se ela fosse um grande dicionário para que todos os entes federativos possam consultar no momento em que eles forem instituir os seus tributos e exercer sua competência tributária. Então, essas leis complementares, presta atenção de novo, elas não criam os tributos, essas leis complementares federais de norma geral. Elas não instituem o tributo no território do ente federativo. Elas dizem, quando vocês forem instituir, todos vocês têm que seguir essas regrinhas aqui, essas normas. Por exemplo, a Lei Complementar 116 de 2003 é a Lei Complementar Federal de Normas Gerais que diz o que o ISS tem que ter, o que todo qualquer ISS tem que ter. Ela cria o ISS nos municípios, Lilian? Não. Aí cada município vai, por meio da sua lei, que não necessariamente tem que ser complementar, ao exercer sua competência tributária, criar o ISS, por meio da sua lei, em respeito, portanto, ao princípio da legalidade. Só que a lei do município que cria o ISS tem que respeitar esses ditames, esses imperativos, esses limites que foram estabelecidos na Lei Complementar Federal de Normas Gerais. Entenderam? É isso. Qual que é a principal lei complementar de normas gerais que nós temos no direito tributário? O Código Tributário Nacional. Lilian, mas o Código Tributário Nacional é a Lei 5.172 de 66, ele é formalmente uma lei ordinária. Ele é, sim, pequeno padawan, só que ele foi recepcionado pelo artigo 35, parágrafo 5º da DCT, lembrando que a DCT é ato das disposições constitucionais transitórias, portanto, integra a parte da nossa Constituição com força, com status de lei complementar. Então, de fato, formalmente o CTN, ele é formalmente uma lei ordinária, mas ele tem status, ele tem força de uma lei complementar. A prova é que, se você quiser mudar o Código Tributário Nacional hoje, você precisa necessariamente se valer de uma lei complementar para isso. Por exemplo, a Lei Complementar 187 de 2021, de dezembro de 2021, ela enfiou lá no artigo 198, parágrafo 3º do Código Tributário Nacional, o inciso 4º, que era uma outra situação ali de exceção de sigilo fiscal. Veja que foi necessário uma lei complementar para isso, então. É uma prova de que, muito embora o CTN seja formalmente uma lei ordinária, ele tem força, ele tem status de lei complementar. Combinado? Logo, ele é a principal lei complementar que nós temos aqui com relação a esse nosso assunto. E aí, então, nós temos lá no Código Tributário Nacional o conceito de tributo. Deixa eu abrir aqui para vocês o artigo 3º do Código Tributário Nacional, que nos dá o conceito de tributo. Olha lá. Tributo é toda prestação pecuniária, compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Aí você fala, tranquilo, né? Agora tá fácil, agora eu sei o que é o conceito de tributo. Esse conceito de tributo, ele é muito grande. Então, como que fica mais fácil aqui a gente entender o que vem a ser um tributo a partir disso? Fica muito mais palatável quando a gente pega esse conceitozão e quebra ele nas suas 5 principais características, que é o que a gente vai fazer a partir de agora. Então, primeira característica do conceito de tributo. O tributo é uma prestação pecuniária. O que significa isso? Prestação pecuniária, ele tem que ser pago em dinheiro. Você não paga tributo trabalhando para o poder público. Lilian, mas eu fui mesário nas eleições. Isso é outra coisa. Isso não é tributo. Lilian, mas eu prestei o serviço militar obrigatório. Isso é outra coisa. Isso tem nada a ver com tributo. Lilian, mas eu estou devendo à prefeitura de Belo Horizonte e aí, então, eu quero trabalhar para a prefeitura de Belo Horizonte, sendo, sei lá, fiscal municipal. E vou propor para eles para que
ao invés de me pagar salário, eles abatam o valor de ISS que eu estou devendo. Primeiro, que não vai funcionar, que precisa de concurso público para poder integrar a administração pública ou cargo comissionado. E segundo, ele vai te pagar salário, aí você pega seu salário e paga o tributo. Você não gasta o salário com bala e paga o tributo. Não pode haver essa lógica. Então, o tributo no Brasil, ele tem que ser pago necessariamente em dinheiro. E aí é sempre importante a gente fazer aqui uma observação com relação ao que está lá no artigo 156, inciso 11 do CTN. Deixa eu só abrir ele aqui, projetar o artigo, antes de jogar ele na tela para vocês. O que esse artigo 156 traz para a gente? Gente, traz as chamadas causas de extinção do crédito tributário. O que é uma causa de extinção do crédito? É uma causa que mata, que fulmina, que acaba com o crédito tributário. Olha o inciso 11 desse artigo 156. Extinguem o crédito tributário. Inciso 11. A dação em pagamento de bens imóveis na forma e condições estabelecidas em lei. Aí você pode pensar, uai, Lilian, né, se você não for mineiro, é assim que mineiro pensa quando ele se depara com alguma coisa diferente. Você fala assim, uai, mas você falou que tem que ser em dinheiro. Quando eu dou um imóvel, isso não é dinheiro. Então, presta atenção, uma parcela pequena, diminuta da doutrina entende o seguinte, que isso aqui poderia ser caracterizado como uma exceção a essa característica pecuniária do conceito de tributo. A maioria esmagadora da doutrina entende que não. Isso não seria uma exceção, porque o próprio artigo 3º, ele fala o seguinte, o tributo tem que ser pago em moeda ou valor que nela se possa exprimir, e aí, nesse caso, poderia haver aí essa situação, né, no valor que nela se possa exprimir com relação a isso. O que é outro ponto importante, já adiantando um ponto lá do Código Tributário Nacional. O que o CTN permite como causa de extinção do crédito tributário, gente, olha aqui, é a dação de bens imóveis em pagamento. Por que eu estou chamando sua atenção para isso? Porque não se aceita, não se admite a dação em pagamento de bens móveis para se extinguir o crédito tributário. E o problema e a culpa não é do direito tributário, a culpa é do direito administrativo. Por quê? Porque no direito administrativo está regulamentado que quando o poder público ele quer comprar coisinhas, né, ele quer comprar bens móveis, ele tem que se valer aqui de um processo de licitação para isso. Se eu começo a permitir o pagamento de tributo, aceitar o pagamento de tributo a partir da dação em pagamento de bens móveis, isso desvirtuaria esse princípio licitatório que precisa ser respeitado lá no direito administrativo. Porque, ó, estou chamando sua atenção para isso porque sempre gera dúvida, tá? Porque o STF tem um julgado, presta atenção, o STF tem um julgado falando o seguinte, com relação às causas de extinção do crédito tributário, quem pode mais, pode menos. Então, se o poder público ele pode abrir mão do recebimento daquele tributo, por exemplo, por meio de uma lei que cria uma isenção, que é uma causa de exclusão do crédito, por que ele não poderia criar outra forma de extinção? Tá, o STF falou até poderia, mas não pode ser a dação de bens móveis em pagamento. Isso aqui foi julgado pelo STF na ADI 1917. O Distrito Federal ele criou uma lei em que ele pretendia receber materiais de construção como uma forma aqui de recebimento do tributo. Tá? E essa lei do Distrito Federal é de 1997. Em 98 foi concedida uma liminar para suspender a eficácia dessa lei até o julgamento final dessa ação direta de inconstitucionalidade, ok? E aí o que se entendeu é que, de fato, não poderia haver aqui, não poderia efetivamente, né, se reconhecer essa causa de extinção por dois fundamentos. Primeiro, haveria uma reserva de matéria à lei complementar que falaria sobre esses assuntos, em especial aqui o crédito tributário, e antes, como essa lei é de 97, nós não tínhamos ainda o inciso 11 enfiado lá no artigo 156 do Código Tributário Nacional. Mas isso aqui depois acabou sendo, inclusive, até relevado, né, porque, de fato, existe uma interpretação restritiva no artigo 141 do Código Tributário Nacional, segundo o qual as causas de suspensão, extinção e exclusão do crédito seriam apenas aquelas alocadas e trazidas no texto constitucional. Lembrando que eu estou te falando de uma decisão mais antiga, essa decisão é de 1998, e aí nessa decisão ficou consignado esses pontos como fundamento. Só que nós tivemos depois uma mais recente, tá? Que foi a ADI 2405 do Rio Grande do Sul, com a mesma sistemática. E aí, em 2006, o STF entendeu o seguinte, ele inclusive mudou o entendimento, tá? Não é mais a razão que a gente tem hoje, as razões, melhor dizendo, pelas quais não se admite a dação em pagamento de bens móveis como causa de extinção do crédito tributário, não é por conta da reserva de matéria à lei complementar, não é por conta daquela interpretação restritiva do artigo 141. Por isso que eu coloquei aqui para vocês no material alteração de entendimento. Qual é o principal
ponto da alteração de entendimento, e o Sebrasp, já cobrou isso aqui expressamente em prova de primeira fase de concurso, tá? Falando o seguinte, ele utilizou a seguinte expressão: de acordo com o entendimento do STF, os entes federativos podem criar novas espécies de extinção do tributo por meio de lei ordinária local? O CESP entendeu que sim, porque ele pegou exatamente um trecho dessa ADI 2405, em que o STF disse quem pode mais, pode menos. Mas essa causa de extinção não pode ser a dação em pagamento de bens móveis. Por que que não pode ser a dação em pagamento de bens móveis? Porque isso daqui significaria uma afronta ao princípio licitatório, tá? Isso significaria uma afronta ao princípio licitatório. Qual que seria o fundamento do STF para entender que se poderia, sim, criar outras espécies, né, de extinção, outras causas de extinção do crédito? Pacto federativo, porque a lógica é que dentro desse pacto federativo, o ente federativo pode querer receber algo que seja do seu interesse, a lógica do quem pode mais, pode menos, e não haveria aí nesse julgado mais recente de 2006 do STF uma violação ao rol taxativo das causas de extinção do crédito tributário. Todavia, não se aceitou, como eu estou gritando há um tempo na sua cabeça, a dação em pagamento de bens móveis. Bem móvel não pode ser concedido em pagamento como causa de extinção do crédito. E por que não? Porque isso violaria o princípio licitatório, ou seja, a culpa aqui, entre aspas, é do direito administrativo e não do direito tributário. Ok, pessoal? Esse ponto é extremamente importante, tá? Ô, Lilian, ainda sobre isso, existe a possibilidade de pagamento de tributo com títulos da dívida pública? Bom, isso seria uma forma de compensação. E, por ser uma forma de compensação, é necessário uma lei autorizativa nesse sentido. Se não houver a lei autorizativa permitindo expressamente que isso seja feito, não poderá ser feito. Última ressalva com relação a essa primeira característica do conceito de tributo. Lá está escrito que o tributo ele é pago em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir. O que significa esse cujo valor nela se possa exprimir? Que nós podemos utilizar, por exemplo, alguns indicadores, alguns indexadores, no momento em que eu, legislador, vou eleger o aspecto quantitativo daquele tributo. O que é isso, o aspecto quantitativo do tributo? Quanto você vai pagar de tributo? Por exemplo, o Estado de Minas Gerais, ele coloca em vários momentos da sua lei estadual, por exemplo, com relação ao ITCD, que uma multa de ITCD, por exemplo, ela pode ser de 5.000 FENGs. O que é o FENG? É a unidade fiscal do Estado de Minas Gerais. E aí, um determinado instrumento normativo vai dizer, por exemplo, que no ano 1, 2, 3 ou 4, que no ano 1 aquela FENG vale R$2, no ano 3 ela vale R$2,25, no ano 4 ela vale R$3,33, e você simplesmente substitui, você faz uma simples multiplicação. Então, alguns exemplos aqui desses indicadores ou indexadores, uma UFIR, uma UFENG, e por aí vai. Então, o tributo ele pode, eventualmente, ser colocado, ter o seu aspecto quantitativo trazido nessas unidades fiscais, ok? Isso não afronta, de forma nenhuma, essa primeira característica do conceito de tributo, que é tributo deve ser pago em pecúnia. O que não se admite, gente, nos dias atuais, é que você pague tributo, por exemplo, em labore, que você pague tributo, por exemplo, in natura, feita aquela ressalva que nós já conversamos da possibilidade da extinção do crédito tributário mediante a dação em pagamento de bens imóveis, nunca de bens móveis. E outra coisa importante, ainda falando sobre a extinção aqui mediante, né, a dação em pagamento de bens imóveis. Vamos fazer de novo um paralelo com o direito administrativo, porque as provas de concurso, elas estão cada vez mais interdisciplinares. Então, sempre que possível, faça um raciocínio interdisciplinar, tá? De todas as disciplinas, isso vale para tudo. Bom, lá no direito administrativo, quando a gente está falando de, eventualmente, uma desapropriação, o que é necessário para uma desapropriação? Você tem o seu imóvel. Aí o poder público olha para o seu imóvel e fala assim, que imóvel bonitinho, eu quero. Para quê? Porque eu quero. Não é porque eu quero. Você tem que falar para que você quer. Porque eu quero construir uma escola aí dentro. Porque eu quero passar uma rodovia dentro dele. Ok, vai fazer o quê? Ele vai te indenizar e vai pegar, mas eu não quero que pegue, mas querer não é poder. Tem um negócio chamado interesse público que sobrepõe ao seu interesse privado. Ele vai te desapropriar por interesse público. Qual que é meu ponto aqui? Para te desapropriar, ele tem que ter um interesse público. Tem várias formas de desapropriação, né? Só um exemplo. Para te desapropriar aqui, ele tem que ter um interesse público. Imagine que você, então, quer pagar um tributo seu mediante a ação de um bem imóvel em pagamento. Se não houver na lei do ente federativo a possibilidade de extinção daquele crédito tributário mediante o recebimento de um bem imóvel dado, né, em pagamento, não vai poder, você não vai poder se valer dele. Mas tem no Código Tributário Nacional. Mas o Código Tributário Nacional é uma lei federal de normas gerais. Lembra?
Então tá, primeiro ponto. Segundo ponto, ainda que tenha na lei do ente federativo que você quer pagar, dizendo que ele aceita a dação em pagamento de bens imóveis, imagina que seu imóvel está lá no escafundó do Judas. E nem você quer ele, porque ele só te dá despesa, ele só te dá trabalho, ele só te dá dor de cabeça. E é por isso que você não paga os IPTU dele. E aí você fala, já sei, vou pegar essa IPTU usada que eu estou devendo e vou pagar dano imóvel. Mato 2 coelhos com uma cajadada só. Fico livre. Aí você fala, poder público, município, está aqui meu imóvel como uma forma de extinção do crédito tributário, eu te ofereço o imóvel. O município fala, o que eu vou fazer com isso? Quero não. Se não houver interesse público, você não tem como enfiar a goela abaixo o imóvel na goela aí do município.